E desde que nascemos, vivemos sob a sombra da expectativa alheia, sempre tentando nos ajustar ao desejo do outro. Quando pequenos, moldamos a nossa identidade ao reflexo daquilo que os nossos pais esperam de nós. Ao longo da vida, podemos replicar isso em todas as nossas outras relações. Mas como mantermos a nossa própria identidade? Para falar sobre esse assunto, trazemos a psicóloga Juliana Meneghello para falar sobre esse assunto delicado e você pode entrar aí e participar também. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cleide. Prazer enorme mais uma vez. Ai, que bom que você pôde nos atender com esse assunto que é muito pertinente ao mês de setembro, né? Sim, muito pertinente, porque a gente pode estar linkando com a questão do suicídio. Né? A gente sabe que a pessoa que tem uma dificuldade em reconhecer sua verdadeira identidade, ela é conduzida todos os dias pelas circunstâncias da vida dela, pelos pensamentos negativos, por tudo aquilo que ela ouviu desde a primeira infância e que nem sempre é uma verdade absoluta, mas ela cria isso e se apega a tudo aquilo que ela viveu até aqui como uma verdade absoluta. Então, se é uma pessoa que sempre sofreu muito com falas ofensivas, críticas, uma pessoa que sempre recebeu falas que a fizeram se sentir mais para baixo, com menos validez, é uma pessoa que ela tem uma predisposição, ela fica mais vulnerável para a depressão, né? E não necessariamente para a depressão, Cleide, porque é importante quando a gente fala de Setembro Amarelo, que é, né, fala-se muito sobre a questão do suicídio, é importante nós frisarmos aqui que nem todas as pessoas que sofrem com o transtorno depressivo têm ideação suicida. Tem pessoas que têm ideação suicida, já tentaram se matar e que não têm depressão. Que nunca receberam o diagnóstico de depressão. Então, não necessariamente uma pessoa que pensa em tirar a sua própria vida é uma pessoa que tenha depressão. Isso é importante todos saberem, porque muitas vezes quando a gente ouve, a pessoa suicidou. Nossa, é tão... Aí a pessoa já linka diretamente com a depressão, e nem sempre tá? Olha, no programa do Wilker, eu vi chamar a atenção do ouvinte para participar do nosso programa e disse que as pessoas, elas vivem como camaleão. E outros bichos também, até do mar mesmo, que eles chegam na areia e tomam a forma, a cor e o aspecto da areia. Chega numa árvore, eles tomam o aspecto da árvore. Chega numa folha, eles tomam o aspecto da folha. É uma questão genética, né, desses animais. Mas tem pessoas que, ao chegar perto de uma outra, ela pega a identidade daquela pessoa. Tem muitas pessoas que gostariam de ser mais alegres, mais expansivas e não conseguem. Chegando perto de uma pessoa, ela começa a buscar aquilo e começa a rir, começa a falar, e quando você percebe, ela está falando igual àquela pessoa. Se ela tem, por exemplo, ela tem algum tique nervoso que fala meio fanhoso, ela começa a falar fanhoso também. Não é? Isso aí não é mais ou menos o que a gente está falando? A pessoa pega a identidade do outro e esquece de si? Esse exemplo que você deu dos animais é um mecanismo de defesa para sobrevivência. E que muitos nós usamos esse mecanismo, mesmo que de forma inconsciente. Às vezes a pessoa nunca passou por nenhum tipo de processo de conhecimento e autoconhecimento e ela pratica o mecanismo de defesa. É o tal do pé atrás? Não, é um mecanismo de defesa instintivo mesmo, da natureza humana, da natureza do ser vivo, tá? É instintivo isso. Agora, o que você está falando é sobre a questão da influência, né, Cleide? O quanto uma pessoa que não acessou ainda sua verdadeira identidade pode ser influenciada tanto para o lado positivo como para o lado negativo, né? Dependendo do ambiente que ela está inserida, porque nós somos seres influenciáveis. Sim. O meio influencia o homem, isso é fato, gente. Então, nós devemos ser seletivos. Eu estava justamente falando disso ontem, voltando de uma viagem com amigos dentro do carro, a gente estava falando justamente disso, Cleide, o quanto é importante nós termos a consciência do ambiente que a gente está escolhendo estar, das pessoas com as quais nós escolhemos estar. Porque não é conhecer, porque às vezes eu conheço uma pessoa que tem maus hábitos, que
que recebeu desde a infância informações que a fizeram ter uma identidade distorcida e afetada. Mas eu trabalhando a minha verdadeira identidade, independente do meio que eu estiver, a probabilidade de eu ser influenciada é muito pequena. Ou seja, é quando a gente vai falar, nossa, fulano tem personalidade forte. É isso? Basicamente é isso, porque assim, é uma pessoa que não é influenciada facilmente, entende? Então, assim, é uma pessoa de opinião própria, não é nem personalidade forte, porque a personalidade forte a gente associa muito com a pessoa que tem um temperamento mais difícil de lidar, você concorda? Sim. Quando fala, aquela pessoa tem personalidade forte, né? É assim, a opinião, a pessoa que tem opinião. Então, assim, E sustenta. E sustenta aquilo. Né? Então, assim, é uma pessoa que pode estar numa festa com várias pessoas fazendo uso de droga e a pessoa está ali na aguinha dela e está tudo bem. Ela não vai se permitir ser influenciada por aquele meio. Inclusive, a tendência é que a pessoa saia desses ambientes porque ela se sente deslocada, justamente por ter opinião formada já. Né? Porque é uma pessoa que, além do conhecimento, foi em busca do autoconhecimento e ela deixa de se permitir ser tão influenciada. E essa pessoa que faz essa autoanálise e que não deixa as coisas externas dominar a sua personalidade, modificar a sua personalidade, ela tende a ser mais feliz? Cleide, e isso é muito relativo, porque tem pessoas que, mesmo através do conhecimento, através do autoconhecimento, dependendo da forma que ela ressignifica o passado dela, porque são duas coisas distintas. A pessoa saber sua verdadeira identidade e a pessoa que conseguiu se libertar de tudo aquilo que ela construiu enquanto ser ao longo dos anos da vida. Entendi. Entendeu? Então, a pessoa... Por exemplo, se é uma pessoa... Vou dar um exemplo bem, assim, muito corriqueiro, inclusive, né? Que chega até mim. Uma pessoa que descobre que a sua ferida emocional é relacionada com a mãe. E aí, essa mesma pessoa conseguiu identificar que tudo aquilo que ela ouviu da mãe dela, a rejeição da mãe para com ela e todo aquela influência, aquele meio que ela cresceu, ela conseguiu identificar que tudo aquilo que ela recebeu da mãe não desrespeitava a ela, desrespeitava ao que a mãe recebeu. Então, assim, uma coisa é ela identificar isso e outra coisa é ela aprender a perdoar e a compreender de forma... Porque quando a gente compreende, fica tudo mais leve. Sim. Né? Então, não adianta ela só identificar que a mãe não fez por maldade com ela. A mãe agiu daquela forma porque foi o que a mãe recebeu também a vida toda. Então, é um caminho meio difícil de chegar. E aí, se ela não perdoa, ela está guardando mágoa ainda. Porque não adianta só identificar. Porque quando a gente identifica, a gente acessa a nossa verdadeira identidade. Fala assim, não, aquilo não desrespeitava a mim. Então, todas as críticas, todas as humilhações, todas as agressões. Às vezes é uma pessoa que passou por abuso sexual na infância. E aí, quando ela consegue ressignificar tudo isso, ela está acessando a verdadeira identidade dela. Só que, por exemplo, a questão do perdão, se a pessoa não consegue praticar, que a autorresponsabilidade também está muito relacionada, Cleide. Olha, agora... Aí ela vai sempre ficar no papel de vítima, ela não vai ser feliz, entende? Entendi. Porque uma pessoa que ainda se coloca no papel de vítima devido a toda a história de vida dela, você concorda que não é uma pessoa feliz? Não, que ela não é. encontrou a verdadeira liberdade, aquela autenticidade do ser? Entendi. Né? Agora, o que eu acho difícil... para quem está nos ouvindo e que tem esse tipo, que se identificou aí com esse tipo de problema, começar a entender que o problema foi da mãe e não seu. Parece que existe uma hierarquia, ela é tão forte entre mãe e filho que a pessoa se sente até pecando. Isso. Não é isso esse sentimento? Isso. Por quê? Porque geralmente a fala da mãe tem muito poder, Nossa, né? Da mãe, do pai, não só da mãe, mas de figuras de autoridade. Então, assim, uma criança que ouve do pai, vamos falar da figura paterna, ou da avó,
Quantas crianças não são educadas e crescem no ambiente com a avó, né? Com a figura da avó. Mas é a figura de autoridade para a criança. E tudo que aquela avó fala tem muito peso. Tudo que aquele pai fala tem muito peso. Então, assim, dependendo do que a gente recebe, a gente tem que entender, porque assim, pode ser uma figura de autoridade, Cleide, mas nem sempre aquela mãe, aquele pai, aquele cuidador está correto. Porque se é um pai que foi abusado sexualmente na sua infância, existe a possibilidade dele abusar seu próprio filho? Existe. E esse comportamento dele vai ser correto só porque ele é o pai? Não. Não. Você entende? Então, entendo. assim, tudo é questão da gente começar a pontuar qual é o padrão de comportamento da pessoa, se é um padrão de comportamento saudável. Porque quando não é, independente de onde vem a informação, de onde vem o comando, mesmo sendo da própria mãe, mesmo sendo do próprio pai, a criança, o adolescente ou mesmo o adulto não deve pegar aquilo como uma verdade absoluta, como certo, porque nem sempre é. Olha o tanto que é interessante. Demais. E para chegar a esse ponto, eu acho que vai ser uma liberdade. É libertador, é por isso que eu falo sempre, né? Autoconhecimento é libertador. Porque nos liberta, Cleide, de muitas crenças disfuncionais e até irracionais que a gente tinha antes como uma verdade absoluta, e aquilo vai conduzir na nossa vida o tempo todo. Por isso que, olha só, se todas as pessoas buscassem estatisticamente, a gente já sabe que adultos que são abusadores são adultos que sofreram abuso. Como que faz para quebrar esse círculo de comportamento padrão inadequado? Através desse conhecimento. Eu acho que é um pouquinho a mais, eu acho que tem que ter terapia junto, porque por mais que a gente se conheça, por mais que a gente exercite isso, a gente distrai. Exato. E quando a gente tem um profissional que está nos ajudando, nos apoiando, isso vai se fortalecendo da gente. Sim, quando eu falo, Cleide, do conhecimento, do autoconhecimento, consequentemente envolve, né, a psicoterapia, que é o processo da pessoa olhar para dentro de si. Da pessoa conseguir identificar o que são os gatilhos. Porque nós temos muitas feridas emocionais. É demais. Se a pessoa não consegue acessar essas feridas emocionais, Cleide, a pessoa não se liberta. Ela vai viver refém de tudo aquilo que ela viveu até aqui. Ela vai viver refém do seu passado até ela conseguir acessar sua verdadeira identidade. E isso é possível através da terapia, com certeza. Eu fiquei muito feliz que tem uma outra psicóloga que participa aqui do nosso programa, e ela nos disse que tem um paciente de mais de 90 anos que foi procurar conhecimento. Olha só. Não é lindo isso? Eu falo, Cleide, que eu já atendi pessoas de idade, né? E são pessoas que estão sempre em busca, né? E eu fico muito feliz quando eu me deparo com esse depoimento, né? Com essas falas. De saber que existem pessoas, porque na maioria das vezes isso não é comum. Na maioria das vezes, a pessoa que passou dos 70, ela fala, para que eu vou fazer exercício físico agora? Já tô lascado mesmo, já tô lascado mesmo, já falta só alguns anos de vida. Por que eu vou sair desse relacionamento, vou continuar com a pessoa, porque a vida toda eu fui casada, meu primeiro namorado tem 50, 60 anos de relacionamento e é uma pessoa que ainda vive numa relação abusiva. Preso, então, assim, né? nunca é tarde. Eu falo que enquanto nós estamos respirando, nós temos que buscar pela nossa vida. Porque não adianta, Cleide, a gente estar com vida e ficar sobrevivendo apenas. Acordar sem sentido. Acordar, fazer tudo que é colocado ali como se fosse uma obrigação. Mecânico. De forma mecânica, automática, e a pessoa não sentir prazer. Então, que vida que é essa? Eu acho que a gente tem que fazer umas perguntas, sabe, Juliana? Tipo, gente, nós vamos passar o final de semana na fazenda, vamos supor. Aí a pessoa fala assim, será que eu quero? Eu vou me divertir? O que eu vou fazer lá? Eu vou me sentir bem? Eu não vou me sentir bem? Tem que fazer essas perguntas, não é? E não ir pela maré. Ah, não, todo mundo vai, por que você não vai? Exatamente. Isso é uma forma de aprender a acessar a verdadeira identidade. Qual o sentido? O que eu vou fazer aqui?
Qual o sentido disso para mim? Vai me fazer bem? Se a pessoa encontrar uma resposta, eu vou descansar minha mente lá na fazenda, pegando o seu exemplo, já é algo que ela identificou que vai condicioná-la a ir nesse momento lá para passar o final de semana na fazenda. Então, pelo menos, ela já tem sentido uma resposta racional que ela mesma encontrou dentro dela para estar executando aquela ação. Né? É diferente disso que você colocou, porque senão vai ser uma pessoa que sempre vai estar sendo refém de tudo e de todos. Vai com a maré sempre, né? Ela nunca vai estar ali com a opinião dela. O porquê que eu estou fazendo isso? Por conta do outro, por conta do filho, por conta do marido, porque é legal, porque é bacana. Gente, então vai vocês, deixa eu ficar quietinha aqui em casa sozinha. Mas aí você não tem coragem de fazer isso, né, minha amiga? Você está presa? Meu amigo, você também está preso? Você quer que todo mundo vá, que você fica quieto, te dá o direito de querer ficar só? Ou não? Né? Qualquer um dos lados. Exato. Tudo é válido. É uma perguntinha básica que ajuda muito, Cleide, na questão do autoconhecimento para acessar a verdadeira identidade, que eu gosto muito de trazer para as pessoas, é a pessoa se questionar: quem sou eu? Como eu quero estar amanhã? Quem sou eu na fila do pão? Porque muitas vezes a pessoa, ela se define acessando apenas o passado dela. E aí, quando ela faz essa pergunta, quem sou eu? Que ela se lembra de tudo que ela passou e ela lembra das falas que foram direcionadas a ela. Se é uma criança que o tempo todo recebeu muitas críticas, muitas comparações, muito provavelmente ela vai se definir como uma pessoa que não se sente segura, como uma pessoa que não se sente capaz. Ou seja, uma pessoa que está refém do seu passado. Entende? Então, por isso que é importante fazer essa outra perguntinha. Quem eu quero me tornar? Tipo assim... Entendeu? Quem eu sou? A minha mãe disse que eu nunca ia aprender nada porque eu sou burra. Eu acho que eu sou isso mesmo. A pessoa vai se definindo e pega aquilo como uma verdade absoluta, justamente por quê? Porque de quem veio essa informação, a pessoa que trouxe essa informação é uma pessoa que tem um poder muito grande para essa criança. E a criança vai crescer e vai se tornar um adulto com essa crença de que ele não é capaz. Isso vai travar todas as áreas da vida da pessoa, tá, Cleide? Afetiva, financeira, sim, a questão profissional, todas as áreas. Totalmente inseguro, né, Totalmente insegura. Agora, isso aí é difícil, mas tem um caminho para que a gente possa melhorar essa situação. Quando é com uma pessoa que nos criou, vamos dizer assim, avô, avó, sei lá. E agora numa relação de amizade, por exemplo, que você vê que deliberadamente, você tem uma amizade há muitos anos com a pessoa, mas você vê deliberadamente as alfinetadas. Mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu acho ela tão legal, mas tem uma coisa nela assim que está me prejudicando, que está me travando. Eu conto para ela de um projeto, não vai mexer com isso não, você não vai dar conta disso não. O que a gente faz? Aí é mais fácil cortar a amizade? Na verdade, Cleide, a gente deve fazer uma filtragem, né, de tudo aquilo que chega até nós. Porque não existe aquela pessoa perfeita, né? Mas se é uma característica da pessoa que está afetando muito a saúde emocional e isso acaba desencadeando problemas na saúde espiritual também, a gente começa a entender que é uma pessoa tóxica. E não adianta falar que virou clichê, hoje em dia tudo é tóxico. Isso existe. E isso vai influenciar a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde física, porque o corpo fala, vai dar sinais, né? Por isso não é à toa que existem as doenças psicossomáticas. São todas as emoções reprimidas, contidas, que ao longo dos anos vão se manifestar de alguma forma e geralmente através de doenças psicossomáticas. Então eu identifiquei que a pessoa está me causando mais coisas, sensações ruins, está desenvolvendo dentro de mim mais emoções negativas do que agregando coisas boas, eu vou me afastar dessa pessoa. A gente tem que aprender a se posicionar, Cleide. Mas se eu for me afastar, eu tenho só 2 amigas, agora eu vou ficar só com uma. Não, acho que eu vou continuar, não tem isso? Tem, justamente, e geralmente isso vem de pessoas que não acessaram ainda a sua verdadeira identidade. Elas têm medo da solidão. E pode crer, solidão não é tão ruim assim, não.
É melhor do que ficar... E eu falo muito. Até isso é importante as pessoas saberem, né? Que solidão é diferente de solitude. Muitas pessoas têm medo da solidão justamente porque são pessoas que sofreram rejeição no passado. E aí elas entendem o quê? Que antes de estar com uma pessoa tóxica, e isso é um dos motivos que leva várias pessoas a estarem dentro de relações abusivas, porque inconscientemente aquilo ali as preenche mais do que elas estando sozinhas. Antes mal acompanhado do que só, ou ao contrário? Antes só do que mal acompanhado, eu prefiro ficar mal acompanhado do que só. Tem muitas pessoas que são as pessoas que geralmente têm dependência emocional. Então elas ficam refém disso. Nós vamos saber mais desse assunto da próxima vez que você vir aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cleide. Obrigada a todos.